Apocalipse capítulo 18, versículo 8, o ponto 1, que diz a Babilônia apocalíptica e os reformados. Bom, vamos lembrar que esse capítulo 18, assim como o capítulo 17, ele trata da Babilônia apocalíptica. São 2 capítulos dedicando a essa instituição, pelo que nós vemos o perigo que essa instituição é para o plano de Deus. Ou seja, ela está enganando a humanidade. O próprio título do capítulo diz a queda de Babilônia, lamentações sobre a terra. E esse versículo 8 ele diz: portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Bom, eu tenho falado para vocês que a Babilônia apocalíptica, ela tem no histórico a religião, a ideia nasce com Nimrod e Semíramis em Babel. Por isso que de Babel vem Babilônia, e o Apocalipse então chama de a Grande Babilônia. E por isso recebeu esse nome, a Babilônia apocalíptica. Tá bom? E essa religião então nasceu com Nimrod e Semíramis, cerca de 2200 a.C., e essa religião ela dominou todo o mundo antigo. Isso, os historiadores, a história do estudo das religiões mostra que aquela religião dominou, e principalmente o império que dominava o mundo nos dias do Novo Testamento. A história comprova que a religião fundada por Nimrod e Semíramis dominava Roma. É esse ponto que nós vamos estar vendo agora nesse versículo e no versículo seguinte. Roma era uma vítima daquela religião. Eu falo que a história comprova porque Flávio Joséfo, um historiador conceituado, escrevendo para o imperador romano, ele cita historiadores romanos que falam da origem do culto a Júpiter. E qual era a origem do culto a Júpiter? É dito claramente: os sacerdotes que escaparam da queda da Torre de Babel. Flávio Joséfo diz que os historiadores romanos dizem eles que deram início ao culto de Júpiter, que domina hoje, que é o deus adorado por Roma, né? Mas que na verdade era o deus adorado pelas outras religiões também. Então, tudo tinha uma influência lá de Babel. Bom, e é incrível, mas nós chegamos até esses últimos dias com um perigo doutrinário. Essa é a questão que eu estou passando para vocês. Nós estamos vivendo um perigo doutrinário. Por quê? Essa religião, ela fez uma alteração na doutrina da salvação quando ela foi organizada na Igreja Católica. No ano 410 da era cristã, nós já vemos muitas doutrinas. No ano 431 eu considero o momento que foi organizado na Igreja Católica. Mas, na verdade, a organização começou ali com Constantino e até um pouco antes, porque antes de Constantino, todos os bispos e pastores que aceitavam servir no culto de Júpiter, sacrificar a Júpiter para não morrer, ele já estava dando início a essa mistura da religião de Nimrod e Semíramis com personagens cristãos. Isso aí, mesmo antes de organizar a Igreja Católica, já vai ter sinais de pessoas usando o incenso de Júpiter, mas depois, nos dias de Constantino, vai ser aprovado, né, fazendo parte do culto romano. E como está até hoje, o padre ainda usa aí o incenso de Júpiter. Bom, traçando esse problema, aí nós chegamos na questão dos reformados, porque as igrejas reformadas, infelizmente, elas seguiram doutrinas fundamentais da Babilônia. É o tema que nós vamos falar aqui agora. E significa que elas fazem parte também de um perigo para a Igreja de Jesus. O comentário diz: as igrejas reformadas não aceitam que a Igreja Católica Apostólica Romana seja a Babilônia apocalíptica. Por que dessa, entre aspas, proteção? Se for confirmado que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica, temos que concluir que as igrejas reformadas não passam de um grupo que tentou reformar a Babilônia apocalíptica. Logo, eles jamais aceitarão essa verdade.
As igrejas reformadas mantiveram doutrinas fundamentais da Babilônia apocalíptica, tais como o batismo de recém-nascido. Vamos parar um pouquinho aqui no batismo de recém-nascido. Eu sempre repito para vocês, o batismo de recém-nascidos é um pecado grave, é uma heresia grave, porque tira do homem o que Deus mais anseia ouvir na sua declaração de fé, o seu arrependimento pela sua vida, e nessa declaração de fé ele se comprometer em viver para Deus. É isso que Deus quer ouvir. Então, por isso, a Bíblia, no Novo Testamento, só fala de batismo, claro, de adultos que podem se arrepender. Recém-nascido tira esse momento da glória de Deus, né, da glorificação a Deus. Em segundo lugar, o determinismo dos deuses. Como eu disse que a religião da Babilônia nasce em Babel e domina Roma, quando nós observamos a religião de Roma, ela é uma religião como as pessoas usam hoje, né? Claro, Calvino viveu ali próximo do ano 1600, então bem distante de Constantino, bem distante dos romanos, dos imperadores romanos, mas eles seriam calvinistas, eles seriam predestinados, porque eles acreditavam no determinismo dos deuses, eles acreditavam que os deuses determinavam a vitória e a derrota, o dia de nascer, o dia de morrer. Todos os povos pagãos acreditavam nisso. Só Israel, nos tempos do Antigo Testamento, só Israel acreditava no livre-arbítrio. Os celtas, um dos piores tipos de espiritismo, de paganismo que havia no mundo antigo, ele era um calvinista, como dizem hoje. Eles eram predestinados, eles acreditavam no determinismo dos deuses. Fato, então, o determinismo dos deuses é a religião, fazia parte da religião que dominava o mundo antigo. O Império Romano era uma religião que nasceu em Babel, e esse Império Romano afirmava que os deuses determinavam tudo. Essa doutrina, a Igreja Católica vai adotar ela cerca de 90 anos depois que Constantino organizou essa instituição pagã. Então não tem chance dela ser uma instituição cristã. 90 anos depois de Constantino, ela era 100% pagã. E todos os cristãos que estudam a história de Israel, a história da igreja, concordam com isso. E vai ser no ano 410 que Agostinho de Hipona adota o determinismo dos deuses, chamando agora de determinismo de Deus, né? Mas a doutrina é a mesma. Em terceiro lugar, né, e a teoria da guerra santa, ou teoria da guerra justa de Agostinho de Hipona, né, porque infelizmente os reformados, eles acreditaram nessa doutrina, tanto que eles se envolveram em muitas guerras com o catolicismo. Na verdade, a reforma, nós podemos escrever ela como um inferno para a Europa, e é assim que os historiadores falam. Alguns reformados, eles vão dar aula, eles falam só sobre o que Lutero ensinou, sobre o que Calvino ensinou, mas não falam o que aquelas igrejas fizeram na Europa. Foram pelo menos 200 anos de guerras terríveis, até a última, que foi a grande, né, chamada Guerra dos 30 Anos, quando é considerado que foi criado exatamente o Estado atual. Mas ele ainda foi parcial. Mas por quê? Ele disse, olha, não existe mais império, cada país, vamos dizer, fica no seu território e todos se respeitam, e principalmente haveria uma liberdade de religião, mas só para católicos e protestantes. Nós veremos. Os anabatistas, de quem nós acreditamos que a Assembleia de Deus deriva, os anabatistas não tiveram direito à religião, mesmo no final da guerra dos 30 anos, que já é metade do século 17, ok? Então, o fato deles matarem católicos e católicos matarem protestantes, eu, quando criança, eu ainda via, até pouco tempo, os protestantes sempre faziam lá na Irlanda um desfile da vitória no bairro dos católicos. E eu me lembro, certa vez, até um ateu com quem eu convivia, ele como é que você explica isso? Né? Séculos depois, os protestantes vocês ainda continuam comemorando essa guerra. Eu tinha que explicar para ele que nós,
caso eu, não sou protestante. A Assembleia de Deus não é protestante. Ela não segue essas 3 doutrinas aqui que eu citei para vocês, que a Igreja Católica adotou, que são doutrinas sutis. Tem outras, como o incenso de Júpiter. Essa, as igrejas olham e veem que é fácil, que aquilo ali, o apóstolo Paulo chama em 1 Coríntios 10 de mesa do demônio, porque era o símbolo do diálogo com o demônio. Então tem muitas outras doutrinas pagãs, mas essas 3 aqui, você observa que estava na Igreja Católica e também nas igrejas protestantes, mas nunca esteve na igreja cristã. As igrejas anabatistas que nós encontramos na história, todas elas rejeitavam essas 3 doutrinas, principalmente o batismo de recém-nascido. E a quantidade de mortos na história é muito grande, exatamente por conta do batismo de recém-nascidos. O comentário prossegue. Os reformados matavam como a Babilônia apocalíptica lhes ensinou. Bom, então os reformados, eles negam que a Babilônia apocalíptica seja a Igreja Católica, porque causa um grande problema histórico para eles, né? Eu sempre falo que eu estou na Assembleia de Deus porque quando eu olho para a história, uma das questões é a Assembleia de Deus não tem uma doutrina que historicamente tenha sido adotada depois de Constantino. Entre elas o determinismo dos deuses, ou predestinação, que está tentando entrar na Assembleia de Deus. Mas essa igreja que eu sirvo, ela não tem nenhuma doutrina da Babilônia, porque se tivesse, se algum dia a Assembleia de Deus adotar essa doutrina, porque é a doutrina de Babel, o Império Romano, ele seguia a doutrina de Babel, e o Império Romano, ele seguia o determinismo dos deuses. Essa mesma doutrina está tentando entrar na Igreja de Deus com o nome de predestinação. O comentário prossegue. Qual o argumento dos reformados, então, para dizer que a Babilônia apocalíptica não é a Igreja Católica? O argumento dos reformados é: quando João foi revelado, próximo do ano 100 da era cristã, a Igreja Católica ainda não existia. Ou seja, eles estão dizendo que a Igreja Católica nasceu com Constantino, e quando João foi revelado, a Babilônia apocalíptica, a Igreja Católica ainda não existia. Logo, então, a Babilônia apocalíptica não existia. Mas observe, tem um erro grave aqui, porque claramente nós dizemos que a Babilônia apocalíptica, ela nasce lá em Babel. Com Constantino, ela vai ser organizada com personagens cristãos, com aparência cristã, mas ela nasce lá em Babel. Tanto que é um erro grave, porque o Apocalipse é claro em dizer que Roma era o 6º reino sobre o qual a Babilônia estava assentada. Que ela estaria assentada sobre 7 reinos, e Roma, nos dias de João, ele diz que hoje existe, é o 6º reino. Então ela esteve assentada sobre 5 reinos anteriores. Claramente a Babilônia apocalíptica já existia, e ela vai sendo organizada com características cristãs, e dá um grande passo com Constantino, quando Constantino pega os bispos traditores que não morreram e aceitaram adorar Júpiter. Na história comprova que, por exemplo, Eusébio de Cesareia, que trabalhou com Constantino, ele foi preso naquele período que foi a pior perseguição, e naquela perseguição anterior a Constantino, quem era preso ou morria ou aceitava adorar os deuses pagãos. Bom, Eusébio de Cesareia viveu, né, juntamente com outros, inclusive o Papa, né, que eles chamam, que seria o Papa da época. O comentário prossegue. A Babilônia apocalíptica é Roma, afirmam eles. Então eles dizem que a Igreja Católica não existia, e como ela existia nos dias que João foi revelado, vamos colocar em número redondo, o ano 100 da era cristã, eles dizem que a Babilônia era Roma, era o Império Romano, afirmam eles. Aí eu continuo. Porém, há um sério problema nesse argumento. Para 10 em cada 10 intérpretes, a 4ª besta de Daniel capítulo 7 é Roma. E todos concordam que a besta que sobe do mar, de Apocalipse 13, né, é o Império Romano redivivo. Essa é uma expressão usada, que o Império Romano será reavivado, tá bom? Nos dias de João.
era o Império Romano, ele é o sexto reino, e o anticristo ele vai levantar o Império Romano, vai reerguê-lo novamente, por isso é chamado de Império Romano redivivo. O Apocalipse afirma que a Babilônia apocalíptica está assentada sobre a besta. Veja, Apocalipse 17, versículo 3. Depois volte os vídeos e assista o comentário sobre esse versículo 17:3. O texto diz: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre a besta. Então observe, a besta é uma vítima. A mulher está dominando a besta. Que mulher é essa? Isso não existe dúvida na história. Essa mulher é a religião fundada em Babel. Por isso do nome Babilônia Apocalipse. E essa mesma religião fundada em Babel, quando nós estudamos as religiões dos antigos, celtas, gregos, cananeus, os persas, os indianos, os egípcios, todos eles acreditavam no determinismo dos deuses. A única exceção era Israel, que acreditava no livre-arbítrio, porque a Bíblia é clara em defender o livre-arbítrio. E nos dias do Novo Testamento, Israel e a igreja defendiam o livre-arbítrio. Todos os escritos anteriores à organização da Igreja Católica, todos os escritos defendiam o livre-arbítrio. A igreja primitiva, ela defendia o livre-arbítrio e, claro, sempre combinando o livre-arbítrio com soberania de Deus, porque a soberania de Deus que Agostinho de Hipona vai adotar, diz que Deus é soberano para fazer o mal, para determinar, vamos dizer, quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo, independente do que você faça. Então, por exemplo, Judas, ele poderia ser um homem bom, Deus poderia ter escolhido qualquer um daqueles ali, poderia ter sido Pedro. Não, esse daqui vai para o inferno e Judas vai para o céu. Mas ele escolheu Judas, segundo o que eles falam, Judas não fez nada para ser predestinado ao inferno e Pedro também não fez nada para ser predestinado ao céu. Você que está, por exemplo, trabalhando hoje, abandonando as coisas, talvez você seja um predestinado ao inferno, e como o caso do ladrão na cruz, tem pessoas aí que estão só fazendo o mal, porém Deus predestinou ele, por exemplo, a ir para o céu. Isso é o que eles ensinam, tá bom? Mas observe, o que está sendo dito aqui é que a besta, ela era dominada por essa religião, tá bom? A mulher estava sentada sobre a besta, de cor escarlate, continuando a leitura, que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Bom, eu explico aqui abaixo esse versículo, olha. Eles dizem que a Babilônia apocalíptica é Roma, né? Nós vimos nesse versículo que Roma, que é a besta, ela é uma vítima, porque a Babilônia está sentada sobre ela, está dominando sobre ela. Eu comento, logo ela, Babilônia apocalíptica, não pode ser a besta. Ela não pode estar assentada sobre ela mesma, é algo que chega a ser irracional. Mas se você observar, é a defesa que eles fazem. Como que Roma pode ser a besta e ao mesmo tempo ser a Babilônia apocalíptica, se a Babilônia apocalíptica está assentada, está dominando sobre ela? A leitura prossegue. Na verdade, o Império Romano é uma vítima da Babilônia apocalíptica. Todo mundo antigo, irmãos, era uma vítima dessa religião, e essa religião dizia que os deuses determinavam todas as coisas. Os deuses determinavam as vitórias. Tinham imperadores que não estavam nem aí para a religião, para os deuses, mas eles mandavam sacrificar animais para os deuses dar a vitória. Diz a história que os romanos mandavam ofertas para o sacrifício no templo de Israel. E teve um período, se eu não me engano, agora na década de 40, no primeiro ano da era cristã, cerca de 15 anos depois da morte de Jesus, teve problemas. Quando vai ocorrer até a guerra contra Jerusalém, no ano 70, teve sacerdote que rejeitou a oferta de dezenas de bois do imperador romano. Aquilo deu uma confusão. Então eles adoravam todos os deuses, eles queriam era a vitória na guerra. Então, quem estuda a religião do mundo antigo sabe que a religião do mundo antigo, ela era baseada, a religião pagã, ela era baseada no determinismo dos deuses.
Só Israel, no mundo antigo, acreditava no livre-arbítrio. Só a igreja primitiva acreditava no livre-arbítrio. Aí chega a igreja católica, igreja que já começou pagã, porque logo nos primeiros concílios eles já adotaram o incenso de Júpiter, já defendendo também o purgatório, o batismo de crianças, tudo isso já estava sendo defendido. E 90 anos depois de Constantino, Agostinho de Hipona, o que ele faz? Ele adota o determinismo dos deuses como determinismo de Deus, ou predestinação, dizendo que ainda hoje os homens são predestinados. E isso é um ensino absurdo. Para o pecador, isso atrapalha ele aproximar-se de Deus. Eu cito o exemplo, um homem que é considerado uma autoridade no calvinismo, né? Ou na predestinação. Um repórter chegou e perguntou a ele sobre a queda das Torres Gêmeas, aquele ataque. Perguntou: se Deus é tão bom, por que Deus permite uma coisa dessa? Aí John Piper deu uma resposta do inferno. Ele falou: olha, isso aí não é questão de permissão. Deus predestinou os americanos a pecarem, e depois Deus predestinou esses homens a jogar esses aviões contra a torre e punir os americanos. Tudo isso é ordenado por Deus. O indivíduo que fala isso, qual a mensagem para o pecador? Porque se ele fala a mensagem normal, como a filha do Billy Graham também foi entrevistada e falou, né, ela disse que é a mensagem normal do cristão. Olha, Deus até quer proteger os americanos, mas os americanos estão pedindo para Deus se afastar deles. Foi a resposta da filha do Billy Graham. E ela mostrou na história americana como, nas leis, tudo, os americanos estão pedindo para Deus se afastar. Como que vocês querem que Deus proteja vocês se vocês pedem para Deus se afastar? A resposta dela é uma resposta cristã. A resposta de John Piper, o pecador não tem nenhuma ação, porque ouvindo a resposta da filha do Billy Graham, o que o pecador diz? Realmente nós temos que mudar. O americano só pensa em dinheiro, o americano está aceitando o satanismo, o americano só pensa em si mesmo. Eles iriam se criticar e se aproximar de Deus. Mas quando você diz que está tudo determinado, o americano ele vai pensar: bom, então não tem o que fazer. Essa é a verdade. E essa doutrina, historicamente, dominava o mundo nos dias do Novo Testamento. 100% dos estudos de religião mostram isso. A religião pagã era uma religião determinista, né? Ou predestinada, como querem dizer hoje. E a religião de Israel e a igreja primitiva sempre defenderam o livre-arbítrio. Então eu vejo mesmo como uma arma nesses últimos dias. Se existe um conflito doutrinário que a igreja tem que se preocupar, é a mudança dessa doutrina. Primeiro porque, como eu disse, essa doutrina está ligada à doutrina da salvação. E você interpretar a doutrina da salvação errada, claro que você vai para o inferno. E como as doutrinas estão expostas, a doutrina da Igreja Católica e a doutrina das igrejas reformadas, elas são incompatíveis com a doutrina que a Assembleia de Deus e as igrejas anabatistas sempre pregaram. Se eles estivessem com a verdade, significaria que a Assembleia de Deus sempre foi uma seita, sempre pregou uma heresia, porque a doutrina da salvação que a Assembleia de Deus prega é aquela mesma da igreja primitiva de Israel, o livre-arbítrio. Então, se isso fosse um engano, estaria todo mundo no inferno, porque as duas doutrinas que a Assembleia de Deus prega e que a Igreja Católica e as igrejas reformadas pregam, elas são opostas, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então isso é muito sério. Isso está sendo decidido qual a forma de salvação estabelecida por Deus. Eu, historicamente, eu acredito na igreja primitiva e na Bíblia, que para mim é clara. A todo momento a Bíblia está dizendo, né, como Josué ou como Elias, e em muitos outros momentos, Deus está colocando diante do homem a bênção ou a maldição, o bem ou o mal. Isso está claro, 100% na Bíblia. O comentário prossegue. A Babilônia apocalíptica era a religião da Babilônia que dominava o Império Romano. Como ela dominava o Império Romano? A religião nascida na Babilônia afirmava que os deuses determinavam todas as coisas.
inclusive a vitória e a derrota na guerra. Muitos imperadores não eram religiosos, mas faziam alto investimento na doação aos deuses para que eles determinassem a vitória. Quando sofriam uma derrota, atribuíam aos deuses que teriam abandonado a nação. Essa religião dominou o mundo pagão. O mundo romano, que era o mundo pagão, ele era dominado por essa religião. Ele era dominado por esse pensamento. Isso é 100% certo. Até Agostinho de Hipona, quando, e antes de Constantino, vamos considerar, quando o paganismo dominava Roma, todos os imperadores, os sacerdotes de Júpiter, o que eles defendiam? Isso os estudos de religião antiga mostram. Eles defendiam o determinismo dos deuses. Eles defendiam, né, o que se chama hoje a predestinação de Calvino e Agostinho de Hipona. Mas eu vou fazer o seguinte, e concluindo esse tópico, eu vou explicar para vocês agora uma questão importante. É uma questão que eu chamo o seguinte, o título desse pensamento seria o seguinte: predestinação bíblica, aonde que Agostinho, Calvino e Armínio erraram. E como que é a predestinação bíblica? Bom, primeiramente, claro que a predestinação ela está na Bíblia, ela aparece, o apóstolo Paulo fala. Qual foi a mudança sutil que Agostinho de Hipona fez para adequar a predestinação bíblica que o apóstolo Paulo fala com o determinismo dos deuses? A melhor forma de você entender a predestinação bíblica é você recorrer às palavras de Jesus. Jesus, ele predestinou os homens? Sim, Jesus Cristo, como Deus eterno, ele predestinou os homens. A questão sutil que você tem que entender agora é o que Jesus predestinou e qual foi a mudança de Agostinho de Hipona. Bom, Jesus Cristo, quando que ele predestinou os homens? Na seguinte palavra, ele disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, predestinar é traçar um destino antecipado. Ele traçou um destino antecipado de salvação para quem crer e for batizado. Depois ele diz: o que não crer será condenado. Então Jesus, ele predestina, ou seja, ele traça um destino antecipado de condenação para quem não crer. Então observe que a predestinação que Jesus fala, e que é a que Paulo fala, é na verdade uma predestinação que ela determina resultado para as ações dos homens. Jesus Cristo foi claro, aquele que crê. Então existe a atitude do homem, crê. Jesus Cristo predestina, ou seja, traça um destino antecipado. Olha, Jesus ele morreu há cerca de 1993 anos. Pelos cálculos, o ano de 2022 fez 1993 anos da morte de Jesus no dia da Páscoa judaica, não da Páscoa católica, da Páscoa judaica. Completou 1993 anos. Então, Jesus Cristo, vamos aplicar a nós hoje a palavra de Jesus. Há 1993 anos, Jesus Cristo disse: se o Levi crer e for batizado, ele será salvo. Ou seja, então ele me predestinou à salvação, dependendo de crer ou ser incrédulo. E disse: e se não crer, será condenado. Ou seja, ele traçou um destino antecipado para a condenação, dependendo da incredulidade do homem. Então a predestinação bíblica, a predestinação de Jesus, qual é? É um resultado que depende de uma ação do homem, crer ou ser incrédulo. Qual foi a mudança que Agostinho de Hipona fez? Ele pegou essa predestinação que Jesus fazia como resultado das ações dos homens, e ele disse que Deus determina ou predestina as ações dos homens. Ou seja, Deus não predestina um resultado dependendo do homem crer, não. Ele predestina o homem a crer e ser salvo. Essa foi a mudança de Agostinho de Hipona. Quem ouve isso abandona essa heresia, né? Bom, e Agostinho de Hipona, aí também como os calvinistas eles vão pregar, o que há de satânico nessa doutrina? Por que a igreja cristã não pode aceitar essa doutrina de jeito nenhum? E eu digo, o Espírito de Deus não opera numa igreja que aceita essa doutrina. Por quê? Porque essa doutrina, na verdade, o que tem de sutil nela? A sutileza. Olha que interessante, a próxima revista de Escola Dominical será exatamente sobre a sutileza das ações de Satanás, né?
eu recebi a Nova Revista, os ataques contra a Igreja de Cristo, e tudo ele fala de sutileza, sutileza. Eu achei interessante isso. Bom, e qual é então a sutileza que eles escondem uma mensagem extremamente satânica nessa predestinação de Agostinho de Hipona? Você pode pegar, eu já mostrei em outras aulas, todas as confissões de fé, a confissão de fé de Westminster, e o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar a descrição do que eles acreditam na predestinação. Eles acreditam que todos os homens hoje, Adão e Eva, e todos os anjos que pecaram, fizeram isso porque foram predestinados por Deus. E os anjos que foram obedientes, como os homens também que foram obedientes, fizeram isso porque foram predestinados por Deus. Qual é a sutileza satânica nisso? Entre os anjos que pecaram, quem está lá? Está o dragão, está Satanás, o diabo. Segundo essa doutrina, por que o diabo pecou e se tornou Satanás? Por que o querubim ungido pecou e se tornou Satanás? Por que o querubim ungido, que era chamado de protetor, se tornou o dragão, que é chamado destruidor? Segundo essa doutrina, Deus predestinou os anjos, Deus predestinou o querubim ungido a fazer isso. Segundo essa doutrina, o querubim ungido, ele é uma vítima de Deus, porque ele cumpriu ordens de Deus. Em qualquer tribunal, Deus seria, no mínimo, condenado junto com Satanás. Porque se alguém comete um crime, atirou no outro, e aí depois descobre que houve um mandante, aquele que ordenou, ele também vai ser condenado. O mandante é que tem o maior crime. Ou seja, na verdade, essa doutrina ela torna Satanás, torna o dragão uma vítima de Deus. Deus seria o responsável pelo estado atual dele. Essa é uma doutrina absurda. Essa é uma doutrina absurda. E Calvino também seguiu esse caminho, né? Bom, Armínio tem uma questão, que Armínio ele era um reformado, né? Ele era um protestante, ele não era um cristão também, ele não era um cristão. É assim que nós definimos, não tem jeito, seguir a doutrina da Babilônia apocalíptica, ele não é cristão. E Armínio, como que ele definiu o livre-arbítrio? Ele manteve uma sutil diferença para a verdadeira doutrina bíblica que muitas pessoas não percebem. Ele falava o seguinte, que o homem tem livre-arbítrio, mas só quando ele aceita Jesus como Salvador. Antes disso, ele não tem livre-arbítrio. O problema continua o mesmo. Então, antes de aceitar Jesus, o homem não tem livre-arbítrio. Então, você veja, pergunte, por que Caim matou Abel? Segundo Armínio, Caim ainda não tinha livre-arbítrio. Deus teria determinado que Caim matasse Abel. Porque no entendimento de Armínio, o homem só tem livre-arbítrio depois que ele aceita Jesus. Só Jesus que dá o livre-arbítrio ao homem. Então, o problema continua. Na verdade, o livre-arbítrio não está com o homem desde o princípio. Adão e Eva, Deus colocou diante dele a opção do pecado ou da obediência. E eles escolheram a obediência. Todo o diálogo de Deus com Adão e com Eva mostra que eles escolheram, ou seja, se eles escolheram, eles têm, claro, livre-arbítrio. E todos os homens, Caim matou Abel porque ele escolheu esse caminho, usou o seu livre-arbítrio. Então, o determinismo dos deuses é uma doutrina da Babilônia. A igreja cristã não pode aceitar, porque eu digo, essa doutrina, ela mata a comunhão com Deus. Porque essa doutrina, ela coloca Deus como responsável pela queda do querubim ungido. É uma doutrina realmente absurda e claramente na história. Uma doutrina pagã, não existe dúvida. E hoje, eu duvido, vai lá na confissão de fé da igreja presbiteriana, está escrito lá que os anjos que pecaram foram predestinados por Deus. Então, o dragão foi predestinado por Deus a ser dragão. Isso é uma doutrina louca, mas eles acreditam nisso.